Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 5. Abre aspas. O impositivo do progresso é inexorável e apresenta-se como uma necessidade de libertação de amarras vigorosas que nos retém na jornada. O progresso é imposto pelo determinismo de Deus na conjuntura do livre-arbítrio do homem, porque somente o impacto do sofrimento ele desperta para compreender o quanto lhe é indispensável a aquisição da paz e a conquista do bem-estar. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência e desperta a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vítimas. Enquanto, por outro lado, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra, ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que agora tem lugar no planeta irá modificar. Fecha aspas. Essas são palavras de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária de Divaldo Pereira. E seguimos o estudo da Gênese, lá do capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Item 8. Se a Terra não tem mais a temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a grandes alterações periódicas, cujas causas são explicadas nas seguintes instruções dadas por dois eminentes espíritos. E só um adendo aqui, meu irmão, aqui encontramos um tesouro de revelação escrito há mais de 150 anos, com profundidade e conhecimentos avançadíssimos, até para a nossa época atual, pelo espírito Aragô. Muita atenção, pois é conhecimento emocionante. Abre aspas. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem o ciclo dos dias e das noites, das estações, etc., tem ciclos que custam milhares de séculos para sua perfeita realização. Assim como as revoluções mais curtas também passam por todas as fases do nascimento até o período de efeito máximo e após o decréscimo até o limite inferior, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. A percepção do homem abrange apenas os ciclos de duração curta, das quais pode constatar a periodicidade. Mas existem outros ciclos que abrangem várias gerações de seres e até mesmo algumas sucessões de raças para se completar. Revoluções cujos efeitos percebidos têm para nós as aparências de espontaneidade, de um acaso e de novidade. Se o nosso olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos, veríamos nesses efeitos e suas causas uma correlação da qual hoje nem sequer suspeitamos. Ciclos que confundem a imaginação dos humanos pela sua colossal extensão, que são, no entanto, apenas alguns instantes na duração eterna. Uau, meu irmão! Todos os planetas que pertencem a um mesmo sistema solar reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas que esses corpos estão sujeitos estão interligados, portanto, são solidárias. E não há um só efeito que vocês chamam de grandes perturbações que não seja consequência das influências de todo esse sistema interligado. Tudo está ligado a tudo, tudo influencia tudo. Eu vou mais longe. Eu digo que os sistemas solares reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou da distância que resulta de seus movimentos de translação dentro dos sistemas que compõem a nossa galáxia. Isso é uma verdadeira dança cósmica. E eu vou mais longe ainda. Digo que a nossa galáxia
é como um arquipélago na imensidão, tendo também seu movimento de translação por entre outras incontáveis galáxias, e sofre a influência daquelas das quais se aproxima. Assim, as galáxias reagem sobre as galáxias, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até o átomo. Que perspectiva transcendente para um homem do século XIX, não é, meu irmão? E Kardec ainda segue. Daí, em cada planeta, as revoluções locais e as gerais só parecem perturbações, porque a brevidade da vida mal permite-se ver apenas alguns efeitos particulares. Perturbações parecem movimentos casuais, mas do ponto de vista macrocósmico, são movimentos esperados dentro de ciclos imensos que a nossa visão não abrange. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem também alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas de suas doenças, que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Esses males, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estímulo que a impele à pesquisa de meios de combatê-los e à descoberta das leis da natureza. De fato, nós vemos isso nos ciclos das epidemias sem causas aparentes e a intervenção do homem e o desenvolvimento da sua inteligência. A medicina trata com relações de causa e efeito, mas quando essa relação ultrapassa a sua capacidade perceptiva, surgem termos como crendices, mitos, mentiras. Assim será enquanto o homem achar que ele é Deus, enquanto ele achar que é a medida de todas as coisas. E aprofundando mais, a matéria orgânica reage sobre o espírito, e ele, por sua ligação íntima com a matéria, também o influencia, modifica suas disposições íntimas, estimulando ou moderando a sua atividade, e por isso mesmo contribui para o seu desenvolvimento. Veja bem a ligação das coisas, meu irmão. Ciclos cósmicos que influenciam uns aos outros repercutem em sistemas cada vez menores, como o nosso sistema solar, por exemplo, que repercute nos planetas, que por sua vez se reflete na vida orgânica. A influência na vida orgânica atua no estado íntimo do espírito, que vai dar uma resposta reativa seguindo o seu livre-arbítrio. Tudo está conectado a tudo. Eu acabei de lhe dizer que a dança cósmica das galáxias está influenciando no seu estado íntimo e nas suas decisões, meu irmão. Isto é imensamente grande, lindo, maravilhoso, digno da grandeza de Deus. A inquietação que se manifesta às vezes em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho. Ela tem sua causa nas leis da natureza, no movimento do cosmos. Essa inquietação de início inconsciente não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por uma coisa melhor, de uma necessidade de mudança, e se amplia e passa a ser percebida como uma surda agitação, e posteriormente se transforma em atos que levam a revoluções morais, as quais têm também sua periodicidade, assim como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. E eu espero que você esteja acompanhando este encadeamento, este pensamento complexo, essa doutrina maravilhosa. Meu irmão, nós estamos avaliando as causas dos movimentos sociais pelo ponto de vista espiritual transcendente, que o homem não está acostumado a pensar e nem ao menos cogita. Somente pela revelação dos espíritos elevados é que temos acesso a essa profunda verdade da vida. Não há acasos, nem coincidências. Somente existe planejamento de Deus colocado em ação
por seus ministros angélicos, que se traduz na vida que levamos e manifestando fenômenos da vida que aparentam serem turbulências, mas que são apenas movimentos esperados dentro de ciclos macroscópicos, gerenciados pelas mentes superiores, dentre as quais encontramos Jesus. Que tal? Abre aspas. Se a visão espiritual não tivesse limitada pelo véu da matéria, poderíamos ver essas correntes fluídicas que ligam as coisas do mundo espiritual ao mundo material, como se fossem milhares de fios condutores. Quando se diz que a humanidade chegou ao período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejamos nessas palavras algo de místico, mas ao contrário, vejamos o cumprimento das grandes leis inevitáveis do universo. Meu irmão, você já havia lido, ouvido algo parecido? E vamos agora ao ponto 9. Espírito Dr. Barry. Sim, é certo dizer que a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise que é, para um indivíduo, crise das fases de crescimento. Essas crises são muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam com elas as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente há quase um século no trabalho da sua transformação. Fazendo um cálculo, poderemos dizer que isso já está ocorrendo há 2 séculos e meio. Então vamos em frente. É por isso que ela se agita por todos os lados, presa numa espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que readquira esse equilíbrio sobre novas bases. Meu irmão, sabe como chamamos esse período? Período de transição. Vamos em frente. Então, quem observar a nova humanidade vai encontrá-la bem mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, em uma palavra, em todo o seu status social. E aqui, então, não se trata de uma adivinhação. Isso aí, meu irmão, é a revelação de um fenômeno social que acontece ante mudanças bruscas, ocasionada pela fase de transição que ora passamos, observável no contexto macrocósmico, bem descrita na mensagem anterior. É uma revelação de como as coisas se processam dentro das leis naturais, ensinadas pelo alto, por permissão e planejamento de Deus. Abre aspas, e a agitação dos encarnados e dos desencarnados acabam se ligando na maioria das vezes com as perturbações dos elementos físicos, pois que tudo se interliga na natureza. É então que por algum tempo acontece uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão. Após essa confusão, o céu voltará a ser sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorrerá uma nova etapa do progresso. Fecha aspas. Pois é muita coisa para pensar, não é verdade, meu irmão? Mas vamos com calma. Nós vamos seguir neste tema, nessa linha de raciocínio, no próximo encontro. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.